Boa noite. Eu acredito estar aqui diante de filhos que amam o seu pai, porque em plena segunda-feira, né, quando nós estamos iniciando a nossa rotina da semana, vocês estão aqui doando um tempo para o pai. Isso é amor, doação é amor, obediência é amor. Então um filho que ama, ele obedece o seu pai, ele ouve a voz do seu pai. Eu te convido agora, vamos abrir os nossos ouvidos nesta noite, ouvir o que o pai tem para falar conosco, amém? Abra o seu coração, abra os seus ouvidos, se derrame, se humilhe na presença do Senhor. Diga para Ele com sinceridade: Pai, eu não tenho muito para oferecer, mas o Teu amor me alcança, o Teu amor me constrange, me transforma. Nós doamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Transforma o nosso ser, Pai. Transforma o nosso caráter. Nós queremos ser parecidos contigo. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu
quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. É isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos te ouvir, te obedecer, ser amigos do Senhor, voltar à essência, te amar de todo o coração, porque nós não podemos viver longe de ti. Quero ser como criança, diga isso, ou te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente
feitiço. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode se assentar, pode tomar o seu assento. Que alegria ter você aqui conosco para mais um dia do nosso desafio 12 por 12, no qual nós estamos conversando um pouco sobre as chaves do reino. E antes de falar sobre a chave do mês de agosto, queria falar com você o que são as chaves do reino. Nós entendemos que as chaves do reino são algumas ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos usar nas nossas caminhadas. E quando nós estamos dentro do reino, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir desse momento em que nós nos convertemos e que nós reconhecemos o Jesus Cristo como nosso Salvador, nós adentramos em um reino. E para isso nós temos algumas ferramentas. E agora eu queria te fazer uma pergunta breve. Muitas das vezes você veio aqui todos esses 7 dias, você já recebeu 7 chaves. Mas uma chave, ela só tem utilidade se ela for utilizada de forma prática. E para isso, eu quero te fazer uma pergunta. O que temos feito com as chaves que nos foram entregues? Você veio aqui durante a semana passada toda e você recebeu 7 chaves até agora. Mas de que vale você receber todas essas chaves se você não tem utilizado elas? Em qual momento da sua semana você conseguiu utilizar a chave da perseverança, a chave da coragem? E para isso, nós vamos falar sobre mais uma dessas chaves. Mas não adianta eu falar dessa chave, chamada obediência, se você não for utilizar ela. A obediência, ela é uma chave totalmente prática. Nós não podemos esperar de Deus mover a nossa obediência. Nós temos que dar o nosso passo de obediência. E meus queridos, confesso algo para vocês. Estou saindo aí de uma adolescência, trabalho com adolescentes há algum tempo já. E meus irmãos, é muito mais fácil deixar o chinelo na porta da cozinha. É muito mais fácil deixar a toalha molhada em cima da cama. É muito mais fácil você chegar e deitar e sua mãe falar assim: Vinícius, vai tratar dos cachorros. E você ficar deitado. Mas a verdade é o seguinte: o que Deus tem incomodado no seu coração para você obedecer e você não tem feito? Conversando com adolescentes durante esse tempo, a gente começa a notar algumas frases sobre obediência. E a verdade é que eles colocam lugares específicos e condicionam a obediência. De que maneira? Quando eu estou perto do meu pai, eu preciso obedecê-lo, certo? Senão eu vou levar um puxão de orelha. Ou quando eu estou na igreja no domingo, eu preciso obedecer, eu preciso parecer que eu sou intocável. Porque senão eu vou levar uma chamada do meu líder. Então nós condicionamos lugares específicos para obedecer a Deus. E será que eu e você não temos sido assim? Será que nós não temos sido adolescentes espirituais? Que nós precisamos de um lugar para obedecer a Deus? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Nós temos aqui o texto de Jonas. Todo mundo, acredito que conheça a história de Jonas. E para Jonas é um desafio ir para Nínive. Quando Deus dá o chamado para ele: Jonas, eu preciso que você vá em Nínive e pregue contra aquela cidade. Jonas pensa assim: cara, o exército ninivita é muito cruel.
eles são muitos, eles são agressivos. Eu acho que isso aí não é para mim não, Deus. Então, acontece o seguinte, acompanhe comigo aí. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Meus irmãos, olha que interessante. Obedecer é uma chave do reino muito difícil, porque não tem a ver com a minha e não tem a ver com a sua vontade, mas tem a ver com a vontade de Deus. E é aí que nós encontramos uma grande dificuldade, porque se mover para algo que você não tem certeza que vai acontecer. Deus estava mandando Jonas ir pregar para os ninivitas, pregar contra eles, mas se você for ler o texto, capítulo 3, você vai ver que depois que Jonas obedece o Senhor, os ninivitas são todos arrependidos, todos eles arrependem dos seus feitos e creem no Senhor Jesus. Mas Jonas não sabia disso, e muitas das vezes para mim e para você é muito difícil obedecer ao Senhor sem ter a certeza daquilo que nós estamos fazendo. E por isso nós condicionamos a nossa obediência a Deus, né? Então vamos lá. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope. Eu quero que você grave o nome dessa cidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você temos dado uma desculpa para Deus. Olha, pastor Rodrigo, é muito difícil obedecer o Senhor no meu trabalho. É muito difícil estar em obediência na minha escola, porque lá ninguém é crente. Lá no meu trabalho todo mundo olha para mim como o crentão, aquele que vai na igreja, aquele que dá o dízimo. Então nós condicionamos a nossa obediência a Deus a um lugar. Mas será que a obediência tem a ver com o lugar? Quero analisar com você esse outro texto, Atos 9. Atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. E aqui nós temos um elemento muito legal. A cidade de Jope está aqui de novo. E se você for analisar esse texto, eu não pude colocar ele inteiro aqui, mas se você for ler os próximos versículos, você vai ver que Cornélio realmente sai com alguns homens e vai em busca de Pedro, do chamado que Deus estava convocando Pedro a pregar para os gentios. E o interessante é que Pedro tem uma resposta diferente de Jonas. Pedro os convidou a entrar e os hospedou, mas no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Meus irmãos, a verdade é que eu e você temos condicionado a nossa obediência. Às vezes nós temos falado realmente que o nosso trabalho é difícil de obedecer a Deus, na nossa faculdade é muito difícil, na nossa escola, mas eu preciso liberar uma chave para você agora. A obediência, ela não tem a ver com o lugar que você está. Estar aqui hoje na igreja não é ser obediente, do mesmo jeito que estar numa garagem não te faz um carro, né, pastor? Então, obediência não diz respeito a lugares, mas obediência é o nosso posicionamento diante de Deus. Por isso que nós podemos analisar esse texto. Jope, a mesma cidade. Deus tinha um chamado tremendo para a vida de Jonas e para a vida de Pedro. Então nós temos o mesmo lugar, o mesmo chamado, mas nós temos posicionamentos diferentes. E aí que eu te pergunto, será que o seu trabalho é tão difícil assim?
Será que ser crente na sua escola, ser obediente na sua escola é tão difícil assim? Obediência não diz respeito a lugares, meus irmãos. Obediência diz respeito ao nosso posicionamento diante de Deus. E como você tem se posicionado hoje? Como você tem lidado no seu trabalho, na sua escola? Será que você tem agido como Jonas? Tentando negociar o chamado de Deus? Ou você tem agido como Pedro, que não hesitou, que não pensou duas vezes, mas sim seguiu com os discípulos de Cornélio? E aí, como você está hoje? Como tem andado a sua obediência? Você tem dependido de lugares? Meus irmãos, às vezes a gente pensa que estar aqui na igreja, estar servindo, estar incluso no ministério é obedecer a Deus. Mas eu sinto lhe dizer que a obediência, ela não diz respeito a lugares, e sim ao seu posicionamento. E é por isso que eu quero compartilhar outro texto com vocês. Porque a obediência, além dela não estar atrelada a lugares, ela também, nós tentamos negociar com Deus, sabe aquela barganha? E o que eu quero falar agora chama obediência parcial. Antes da gente chegar nesse texto, vou explicar para você o que está acontecendo aqui. Um pouquinho antes, 1 Samuel 15:1, Deus, através da vida de Samuel, chega a Saul e fala assim: eu vou castigar o povo amalequita. E para isso você vai pegar o seu exército, você vai invadir aquele povo, você vai destruir tudo e todos. Desde os mais novos aos mais velhos, desde o animal mais novo, do animal mais magro ao mais gordo. Você vai exterminar o povo amalequita. Mas, às vezes, durante a nossa caminhada, a gente começa a perceber, no meio da vontade de Deus, que existem algumas coisas que engordam os nossos olhos. E foi o que aconteceu com Saul. Saul, durante essa missão que Deus tinha dado para ele, ele começa a guerrear com aquele povo, e durante esse tempo, ele começa a olhar assim: olha, mas o povo amalequita tem um boizinho gordo aqui, cara. Eles têm uns carneirinhos bons, que dá para a gente fazer um churrasquinho. E então Saul decide o quê? Eu vou separar as coisas do meu agrado, vou separar os bois mais gordos, os animais mais saudáveis, e nós vamos oferecer em sacrifício a Deus. Mas, meu irmão, aqui que está o problema. Quando Deus nos mostra algo para obedecermos, nós tentamos negociar. Quantas vezes Deus já te pediu aquela cervejinha e você fica tentando negociar com Ele? Ah, Deus, mas é só um vídeo, é só uma cama, é só um copo. Não negocie com Deus. Meia obediência é uma desobediência inteira. Ah, Deus, eu vou na igreja. Eu estou lá na campanha 12 por 12, desafio lá, chaves do reino. Estou firme e forte. Mas, cara, meia obediência é uma desobediência inteira. Não adianta nós queremos negociar com Deus a própria vontade dEle. E é o que nós muitas das vezes temos feito. Nós temos negociado com Deus, mas Deus é só um vídeo. Deus é só um copo, Deus é só uma amizade, Deus é só uma garota, é só um garoto, é só uma mulher, é só um homem. Deus, Ele quer a sua obediência por completo. E então, Samuel responde para Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, no Antigo Testamento, para agradar ao Senhor, aquele povo fazia sacrifícios. Eles separavam realmente o melhor
e sacrificavam para adorar o Senhor. E sabe o que nós temos feito? Nós temos feito jejum, nós temos feito campanha de 7 dias, nós temos feito 12 por 12, 21 dias de jejum. Mas deixa eu te falar uma coisa, você pode vir aqui e trazer o seu pedido os 12 dias do ano, você pode vir aqui 7 terças-feiras, você pode se sacrificar, você pode jejuar, mas se eu não estivermos dispostos a viver uma vida de obediência, nada vai acontecer em nós. A verdade, meus irmãos, é que nós ouvimos nós estamos esperando um divisor de águas dessa campanha. Mas você está disposto a obedecer para experimentar desse divisor de águas? A obediência, ela é o princípio transformador da vida de um cristão. Mas a obediência, Paulo diz aos romanos que nós devemos obedecer pela fé. E um grande escritor, um grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, ele deixou essa frase para nós: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele, e aquele que confia em Deus obedece. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de obedecer os mandamentos de Deus e obedecer a voz de Deus? Porque nós não somos capazes de confiar nele. Nós somos aquele tipo de pessoa que chega para Deus e fala: Deus, eu te entrego a minha vida, e joga a cordinha. Mas a outra ponta fica aqui. Porque caso Deus extrapole demais, caso Deus exija demais da minha pessoa, eu vou lá e tomo as rédeas de volta. Então, nós já aprendemos que a obediência não diz respeito a lugares, a obediência não diz respeito a sacrifício, a obediência não pode ser parcial. Mas agora eu quero te mostrar um benefício da obediência. Quando a gente olha a história de Abraão, nós vamos perceber que através da obediência dele, outras pessoas foram abençoadas. Você pode acompanhar comigo aí? Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu próprio filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Posso te falar uma coisa, meu irmão? Existe uma geração lá fora esperando a obediência dos filhos de Deus. Existem homens e mulheres lá fora esperando uma atitude sua de obediência. Porque a obediência, ela não dá fruto somente na pessoa que obedece, mas de geração em geração. Todas as pessoas que estão à sua volta vão ser abençoadas, meu irmão, se você tomar posse dessa chave nessa noite. Mas o tomar posse exige você utilizá-la, exige você tomar algumas atitudes diferentes. E uma coisa eu quero te falar, para já concluir o meu compartilhar com você nessa noite. Obedecer é para os fracos. Esses dias estava ouvindo algo e achei muito interessante. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente compra algum eletrodoméstico, a gente compra um celular novo, uma televisão nova. Quantas das vezes você lê o manual? Quantas vezes você vai buscar aprender como fazer para poder executar aquilo realmente? Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós somos arrogantes demais. Nós achamos que nós sabemos de tudo. E será que nós não temos lidado assim com Deus? Quando nós lidamos assim, nós não conseguimos aceitar realmente uma obediência, não conseguimos fluir de forma obediente. Por isso que obedecer é para os fracos. Quando você conseguir, quando você e eu conseguirmos
reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que nós somos dependentes de um rei que lidera um reino inabalável, aí sim nós seremos obedientes. Aí sim nós estaremos vivendo em obediência. Então, meu irmão, eu quero te convidar essa noite a se colocar de pé no seu lugar, que eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, depois de sermos confrontados com a Tua palavra, para que o Senhor trabalhe em nós realmente uma identidade obediente, um caráter obediente, que nós possamos, ó Pai, estar sensíveis e quebrantados à Tua voz, que nós possamos aceitar um grau de dependência contigo, nós possamos reconhecer que sem Ti nós não somos nada, e que assim, Pai, o Senhor coordene as nossas vidas, que nós possamos agir de forma obediente para viver os Teus sonhos, viver os Teus projetos para nós. E é no nome de Jesus que nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, o direcionamento das nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, ser como Pedro, que não hesitou e Te obedeceu, que nós possamos ser como Abraão, que entregou o seu único filho, sem pensar duas vezes. Nós possamos também ser como Noé, Pai, que construiu uma arca pela fé, mesmo sem saber se realmente viria um dilúvio, mas ele fez aquilo que o Senhor mandou, e que nós possamos ser assim, Pai, que nosso caráter possa ser lapidado todos os dias, para que nós possamos viver uma vida em obediência, no nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode preencher os seus pedidos de oração, ou você que já preencheu, pode se dirigir até aqui, depois nós estaremos orando por eles, amém? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Senhor, nós desejamos Teu abraço, ainda que venhamos por meio da Tua palavra nessa noite sentirmos corrigidos, exortados, confrontados, mas ainda assim sentirmos tão amados pelo Senhor, porque a Tua palavra declara que o Senhor corrige, o Senhor exorta quem ama, assim como um pai faz com o filho. Vamos intensificar, irmãos meus, esse propósito de oração. Essa chave é poderosa
leva a termos acesso ao próximo passo. Nós só iremos entender o próximo passo mediante a obediência. Nós vamos clamar ao Senhor juntos e declarar: Senhor, queremos verdadeiramente sermos submissos a Ti. O Senhor não nos criou para sermos independentes. O Senhor nos criou para sermos dependentes do Senhor. Queremos reconhecer, Senhor, que somos insuficientes, ainda que tentamos viver independentes. Mas, ó Deus, nós precisamos do Senhor, porque Tu és suficiente. E ajuda-nos verdadeiramente a andar pela fé, e essa fé seja visível por meio da obediência à Tua palavra. Senhor, nós queremos acessar o próximo passo. Nós não queremos, ó Pai, ficarmos negociando a obediência, negociando a Tua vontade. E compreendemos por meio da Tua palavra nessa noite, uma vez mais, que obediência não está condicionada a lugares e ambientes, mas sim a um posicionamento, é uma atitude, é um ato de fé. Nós oramos, ó Pai, e semeamos neste ano 2023. Nós estamos profetizando e simbolicamente já ministrando sobre o mês de agosto, declarando, Pai, que nós iremos sim avançar em um divisor de águas mediante essa chave de obediência. Senhor, nós sabemos que não deixaremos para agosto a começar a obedecer, mas sim essa chave que já girou em nós, que já nos ministrou, que revelou. Sim, Pai, girou uma chave em nosso coração, revelou pontos que nós precisamos nos posicionar e precisamos deixar no Teu altar. E queremos nesta hora, Pai, confessar rebeldia, confessar, ó Deus, obediência parcial. Queremos confessar e clamar a Tua misericórdia, clamar o Teu perdão. E ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos compromissados integralmente com a Tua palavra, a sermos fiéis na Tua palavra, na Tua presença. Nós oramos e semeamos e declaramos que ao Senhor pertence o reino e a glória para todos sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos continuar firme, irmãos preciosos. Que presença maravilhosa, Senhor, neste lugar. Amém, meus irmãos. Testifica isso comigo. Glórias a Deus. Deus continue abençoando Vini, sua vida. Vinícius, uma bênção. Está já caminhando para responder uma vocação em obediência ao Senhor, que Ele está aqui. Ele esteve ministrando por obediência. Está no processo. E com a graça do Pai, logo nós iremos vê-lo aqui, né? Pastor Vinícius, vamos caminhar pela frente. Amém, irmãos? Para a glória do Senhor Jesus. Já é um seminarista, está no processo, está cuidando, discipulando dos nossos adolescentes, juntamente com uma equipe tão maravilhosa. Mas é isso que nós desejamos ver, de ver vidas se levantando, respondendo em obediência a um chamado do Senhor Jesus. Amém, irmãos meus? Não percam amanhã, queridos, nós vamos continuar firmes nessa jornada. E olha, e aproveite, irmãos, porque vai só até sexta-feira, irmãos. Olha, até sexta-feira já tem pessoas chorando. Vai acabar essa semana. Vai acabar não, precioso. Vamos continuar firmes em nome de Jesus. Amém? Vamos na paz, que você se sinta abraçado com a presença do Senhor, encorajado por essa palavra, alinhar teu coração com o coração do Senhor. Deus o abençoe, irmãos meus. Vamos na paz, queridos.